Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Finanças Públicas. Então, hoje nós veremos a questão que envolve os princípios orçamentários. Então, vamos parar para pensar aqui. A ideia dos chamados princípios orçamentários é auxiliar o trabalho do gestor na elaboração da peça orçamentária. Esses princípios não estão previstos na lei, mas, como dito, auxiliam esse trabalho. Então, eles passam a ser quase que obrigatórios. Tudo bem? Então você vê que os princípios são de observação obrigatória por todos os entes da federação, pois a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios elaboram peças orçamentárias independentes. Isto é, o orçamento da União não tem nada a ver com o orçamento do estado, que não tem nada a ver com o orçamento do município. Aí você pode pensar, mas espera aí, o município não está dentro do estado, que não está dentro da União? Sim, mas são gestores, são governadores, prefeitos, no caso presidente, com orçamentos distintos. Existem uma independência dessas peças orçamentárias. Elas devem guardar até uma certa coerência, mas não guardam subordinação. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá. O primeiro princípio que a gente vai para pensar é claro e óbvio que é o princípio do equilíbrio. Não se visualiza um orçamento com excesso de despesas nem com excesso de receitas. Tem que estar equilibrado. Tá bom? Então você vê aqui, o próprio nome diz que a receita e a despesa devem guardar o equilíbrio, pois as despesas são fixadas e as receitas são previstas. Mas e se as receitas forem menores que as despesas? Como é que será feito? Você vê que é permitido a questão de contratação de empréstimos. Esses empréstimos normalmente recebem o nome de operações de crédito no valor necessário para voltar ao equilíbrio. Aí você pensa, mas peraí, vai pegar empréstimo para chegar ao equilíbrio? Isso não faz sentido. A ideia básica é que você, por meio do orçamento, consiga promover desenvolvimento econômico. Promovendo desenvolvimento econômico, você consegue gerar mais receita. E essas receitas, talvez, né, porque é sempre muito complicado você dizer que sim ou que não, podem pagar esse empréstimo. Então, essa é a ideia básica, por isso que se aceita a questão da contratação de empréstimo. Então, e se a receita for maior que a despesa fixada? A gente vê aqui uma hipótese pouco provável, né? Afinal de contas, né, a necessidade versus possibilidade. Dizer que está sobrando dinheiro no orçamento é pouco provável. O certo é que o orçamento, em regra, ou está em equilíbrio ou deficitário. E para sanar o problema, operação de crédito. Então, um outro princípio, que é o princípio da exclusividade. A lei orçamentária possui características próprias na sua tramitação. Daí, existe a necessidade que somente matéria orçamentária esteja dentro da lei orçamentária. Uma coisa óbvia. Mas o que acontecia? Vários parlamentares tinham interesses em aprovar determinadas questões. Só que eles não tinham necessariamente uma lei. Como é que eu vou aprovar isso aqui? Então eles pegavam e colocavam esse texto dentro da lei orçamentária. Isso era chamado de caudas orçamentárias. Qual é a ideia disso daí? Como a lei orçamentária tem uma série de requisitos próprios, a ideia era tentar aprovar essas coisas que não tinham nada a ver com orçamento dentro da lei orçamentária. Lembrando que é lei orçamentária. Lei. Então, isso tem poder de impor alguma coisa a alguém. Tá bom? Então, um ponto de destaque, isso aqui é importante. O orçamento público é uma lei em sentido formal, embora, na prática, é um instrumento de gestão. Você vê que a prática é um instrumento de gestão. Ok? Então, a questão do princípio do orçamento bruto. Os valores colocados no orçamento devem retratar os valores que entram ou que saem. Nada de valor do tipo, vamos deduzir, vamos descontar. Não, são os valores brutos. Então, os valores que entram e os valores que vão sair do orçamento. Nada de valor líquido. Interessante registrar que nem todo valor que entra nos cofres públicos será efetivamente um valor a ser utilizado nas políticas públicas. Mais à frente a gente vai ver essa questão aí, tá bom? Então você para pensar. Um outro princípio orçamentário, o da não afetação das receitas. Isso é uma garantia de que a Constituição trouxe em face do impedimento de se vincular uma determinada receita a um determinado valor de despesa ou então ação governamental. Qual que é a ideia básica disso daí? É evitar
que o orçamento fique, como eles costumam dizer, engessado. Porque o orçamento engessado dá pouca margem de liberdade para o gestor. Então, a ideia básica do princípio da não afetação das receitas é isso. Lógico, você pode vincular receita de impostos a gastos com saúde e educação. Afinal de contas, é impossível pensar um orçamento sem educação e sem saúde. Então, nesse caso, comporta exceções. Tá bom? Princípio da universalidade. Todas as receitas e todas as despesas devem estar no orçamento. Lógico, não faz sentido ter despesa que não está prevista no orçamento. Princípio da anualidade. Todo ano é elaborada uma lei orçamentária, tá? Com as receitas e despesas. Mais para frente, a gente vai ver as questões que envolvem, né, despesa de exercícios anteriores, restos a pagar, que são alguns ajustes que você tem que fazer no orçamento. Afinal de contas, é impossível prever tudo, tá bom? Por ser uma lei anual, é possível observar na legislação, em referência, rigorosos critérios temporais para a sua tramitação, tá? Você tem que cumprir esses critérios. Tudo bem? Princípio da especificação. Os valores devem possuir um mínimo de detalhes, né? Ou seja, não é permitido dotações gerais, genéricas. Né? O objetivo de você especificar é facilitar o acompanhamento pela sociedade. Lembrando que o orçamento ele é público. A sociedade tem um direito de conhecer, de saber quais são as despesas, quais são as riquezas, as receitas. Ou seja, a gente tem que parar para pensar que deve-se dar oportunidade para que as pessoas acompanhem. Entretanto, né, a gente para pensar que não é uma coisa tão simples assim, mas a ideia é dar um certo, digamos, acesso à população. Tá? Lógico, a população precisa ter um pouco mais de conhecimento sobre isso aqui, porque senão não adianta também. Não é tão simples. A gente vê que deve ser incentivado, tanto é que hoje em dia existe muita questão de contas na internet, né? E ao mesmo tempo deve ser fomentado que pessoas isentas, né, prestem o mínimo de informação às pessoas, tá bom? Tenham capacidade de explicar aquilo ali. Porque, igual eu falei, a informação em si, ela só se aperfeiçoa quando a outra pessoa entende. Se ela não entendeu, fica difícil, certo? Então a gente vê aqui, né? Provavelmente, pesquisas adicionais sobre o tema terá outros princípios. Então vocês vão encontrar outras pessoas falando outras coisas. Mas se resume na mesma coisa, tá? É igual eu falei, isso aqui são princípios, não existe uma lei. Então cada doutrinador, cada pesquisador define da forma que acha correto, mas dentro de uma média, tá? A informação básica é mais ou menos a mesma. Os que aqui foram citados são os principais e, por incrível que pareça, sempre tem prova de concurso sobre isso. Então, aquele pessoal que, porventura, gosta de fazer um concurso, tem essa expectativa, é interessante estudar bastante essa questão dos princípios orçamentários. Certo? Tranquilo? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.